Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de podcast gravado aqui nos estúdios da RMB Filmes, em Caxias do Sul. Nesse episódio, recebemos a doutora Marta Moraes, oftalmologista, e a doutora Maristela Deon, dermatologista. Elas irão falar sobre o herpes zoster, uma doença infecciosa, também conhecida como cobreiro. Essa é uma doença que pode ter um grande aumento de casos aqui no Rio Grande do Sul devido às enchentes que ocorreram no estado. No episódio, elas vão explicar direitinho o porquê. E lembrando que os estúdios aqui da RMB Filmes estão disponíveis para você. Sim, você que sempre quis ter o seu podcast, você pode vir aqui gravar com a gente. Nós vamos te auxiliar com todo o processo, desde a gravação, a edição e até a distribuição desse conteúdo. Ficou interessado? Vou colocar aqui na tela o contato para você, isso mesmo, entrar em contato. Aí você vai entrar em contato comigo através do contato. Olha só que coisa interessante, né? Bom, já falei demais, bora pro episódio. Então, pessoal, a gente está aqui hoje, então, com o terceiro podcast da RMB Filmes, e hoje a gente vai trazer uma convidada nova, que é a minha amiga, minha colega de muito tempo, a Maristela Deon, que é dermatologista, e a gente vai conversar sobre herpes zoster hoje. Então, eu vou passar minha palavra aqui, Maristela, dá o teu boa noite. Muito bem. Eu sou dermatologista, eu sou formada pela Universidade de Caxias do Sul, fui colega da Marta, então nos conhecemos há muitos anos, e eu fiz minha formação na Santa Casa de Porto Alegre. E eu tenho o título de especialista pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia. E vamos então conversar sobre essa virose que é tão ameaçadora e um pouco deixada de lado pela população, achando que não é tão importante. O que a gente vê que as pessoas, assim, sempre se assustam quando se veem com um quadro de herpes zoster e pensam que isso é uma raridade, assim, né? Daí, quando elas começam a conversar com uma que outra pessoa, começam a descobrir que, nossa, muita gente tem herpes zoster, né? Mas nos consultórios, principalmente nos consultórios de dermatologia, eu imagino que a incidência de casos com herpes zoster seja bem grande, né, Marcela? Sim, e atualmente nós tivemos a partir da pandemia de Covid, nós passamos a ter um aumento de quase 30%. Isso é um aumento em medicina, é um número muito grande. Então, nós temos que fazer um alerta à população para não negligenciar os sintomas, para ficar atento, para saber como é a doença, o que acontece, como ela evolui. Tá? Então, para a gente tentar começar, assim, mais dos conceitos, assim, para a gente discutir mais, como tu explica o herpes zoster, assim? Certo, então deixando Teus assim pacientes. mais fácil para ser entendido. É uma doença que aparece assim vem de uma palavra grega e que significa doença que se arrasta. Então, a característica do herpes zoster é sempre seguir o trajeto de um nervo. Como nós temos nervos no corpo todo, nós podemos ter herpes zoster em qualquer lugar. Na face, no couro cabeludo, no dorso de uma mão, nós podemos ter na perna, na coxa. O local mais comum que as pessoas acreditam ser é intercostal, no tórax. Mas nós temos em muitos outros lugares. E como é uma doença que começa só com lesões avermelhadas, evoluindo então para bolhas mais adiante e é precedido por dor, em muitos casos as pessoas acreditam que estão tendo outro tipo de doença. Então, a dor intercostal pode imitar um infarto. Então, muitas vezes procura o cardiologista. Uma dor num membro pode achar que é alguma coisa ortopédica. Então, vão no ortopedista até que a doença acabe se manifestando depois de uma semana ou 10 dias depois de começarem as lesões iniciais. Aí é que é aquele termo popular que o pessoal chama de cobreiro, né? Isso. Por causa desse caminho que Exatamente. o vírus vai fazendo, né? Por causa das bolhas que aparecem. Bolhas. E como é uma doença autorresolutiva, ela acaba, como é um vírus, ela tem um ciclo. E a doença, então, acaba desaparecendo sozinha. Daí que vem aquela crença de que benzer melhoraria, então, o herpes zoster. Sim, porque ela vai se resolver sozinha, né? Exatamente. Só que o herpes zoster, ele é uma virose que eu sempre digo para os meus pacientes, ele não é um vírus que ataca a pele. É um vírus que ataca o nervo. Então, a pele, a bolha na pele é só uma manifestação dele. Então, a pior coisa a ser feita é não tratar. Porque, normalmente, nós teremos consequências que nós vamos abordar aqui ao longo da nossa conversa. No herpes zoster, tanto no simples quanto no
no zoster, os pacientes na oftalmologia, eles chegam muitas vezes com uma queixa de que entrou um corpo estranho no olho. E geralmente tem uma queixa assim, ó, que entrou um vegetal. Aí eu raspei num galho, eu passei perto de uma folha e aí começou a doer. Então a dor é realmente a primeira queixa no herpes ocular, é a dor. E aí a gente, quando vai examinar, às vezes tu tem um pontinho começando do vírus, mas a dor e a sensação de corpo estranho e o olho vermelho já estão ali, né? Mas se tu tem essas bolhas mais perto do nariz e tudo, tu já vai imaginando que é um herpes zoster também ocular ali, que vai pegar o nervo oftálmico e a metade da face, que é uma coisa extremamente dolorosa, né, Marcela? Muito. Chega a ser incapacitante, né? Então, é uma doença que ela deve ser vista com muita atenção por praticamente todas as especialidades médicas, porque em muitos casos eu tenho visto pacientes já com sequelas da doença, né? E uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, que os herpes vírus, tanto o herpes zoster, que é o que nós estamos abordando aqui, quanto o herpes simples, eles têm um tropismo pelo nervo, pelo sistema nervoso. Então, são vírus extremamente perigosos e eles estão sendo muito negligenciados, tanto pela população em termos de cuidados e prevenção, como até pela população médica, achando que não, isso aí se resolve sozinho. Por que tu acha que teve esse aumento de 30%, assim, pós-pandemia, assim, tem a ver com a perda da imunidade que as pessoas tiveram com esses 3 anos de pandemia, assim, quase todo mundo teve a doença do Covid? O aumento dos casos de herpes zoster, ele começou a acontecer já no início da pandemia. Então, nós começamos a observar que alguns pacientes começavam a ter o herpes zoster antes de ter a positivar o vírus, né? Nós víamos também que alguns pacientes tinham durante o processo, durante a doença, e alguns tinham 2 a 4 meses depois. Então, sim, ele está diretamente relacionado à diminuição da imunidade pela agressividade do coronavírus, mas ele também está relacionado à diminuição da imunidade até pelo grande estresse que foi toda a pandemia. Então, nós tivemos casos assim, eu atendi casos de pessoas que não tiveram contato, não tiveram Covid, mas que tiveram familiares que faleceram ou que ficaram muito tempo doentes e acabaram tendo então momentos tão difíceis, né? Exatamente. Então aquela reclusão também, né? Então nós não temos que considerar só a presença do vírus, do coronavírus, mas também as questões afetivas, emocionais, o estresse, a depressão, o estresse pós-traumático, que é uma coisa que eu acho que nós vamos ter de novo agora, a partir desse momento em que nós estamos vivenciando. Pois é, com tantas... Hoje eu vi na televisão, assim, os números são impressionantes, né? De cidades que desapareceram, bairros que desapareceram, que a população desalojada e desabrigada estaria em torno da mesma população de Florianópolis, né? E que tem gente que simplesmente não tem nem casa para voltar, né? Sim. Uns vão voltar para limpar a casa, mas outros nem casa vão ter. Então eu imagino todo tipo de estresse que essas pessoas estão passando e vão passar, né? E dentro disso aí nós vamos ter vários tipos de doença. Do ponto de vista psiquiátrico, os psiquiatras já estão se preparando para o que vem, né? Mas ainda na questão do herpes zoster, ele é um vírus que ele é muito oportunista, assim, nessas condições de depressão em geral, assim, depressão do sistema imunológico, depressão da imunidade, né? E aí tu tem uma faixa etária que é mais prevalente em relação ao herpes zoster? Isso é uma pergunta bastante interessante. Há muitos anos, inclusive na época em que nós fizemos faculdade, nós ouvíamos assim, a partir dos 70 anos, a partir dos 60 e poucos anos, 75 anos, então era uma coisa assim meio que esperada, uma vez que o idoso tem já uma diminuição fisiológica, quer dizer, dentro do esperado da imunidade. Mas nós vimos herpes zoster em crianças agora. Nossa. Então, nós estamos vendo que começou a atingir todas as faixas etárias, né? Ainda os protocolos de vacina ainda são a partir dos 50 ou 60 anos, dependendo do país. Mas nós estamos vendo um crescimento em praticamente toda a população.
O vírus do herpes zoster, ele está relacionado com a doença da varicela que dá em crianças, né? Eu queria que tu tentasse explicar e dar a diferença, isso aí, já que tu tem a questão entrou na questão da vacina, né? Sim. Então, para a gente também falar da vacina do herpes, da vacina da varicela. Porque, assim, ó, o vírus do herpes, ele se chama varicela zoster. Então, ele é o vírus causador da varicela. Como é que funciona? Que muitas pessoas não conseguem relacionar. Funciona da seguinte maneira. A criança é contaminada pelo vírus. Ela vai desenvolver a varicela. Ela fica com o vírus armazenado no seu corpo para o resto da vida. Em algum momento, por algum motivo, o vírus pode ser reativado. E aí, então, desenvolve a doença herpes zoster. Atualmente, no Brasil, depois de muitos anos que a vacina já existe, a vacina foi desenvolvida na década de 80. Tá? O Japão já vacinava toda a sua população infantil nessa época, na década de 80. Nossa. Eu consegui vacinar a minha segunda filha, que nasceu em 96, porque daí chegou no Brasil, mas só em clínicas particulares. Em 93, eu tentei vacinar a minha primeira filha e não consegui, mas na década de 80 já existia, então, no Japão. Atualmente, faz mais ou menos 10 anos que está no calendário vacinal do Brasil. Então, o que nós vamos ter? Nós esperamos que no futuro nós não tenhamos mais essa quantidade de pessoas tendo herpes zoster pelo vírus da varicela zoster. Então, nós vamos diminuir. Realmente, nós teremos uma diminuição de casos, porque por causa disso, por causa da vacinação, que no meu entender chegou muito tarde no Brasil na rede pública. E na ao rede mesmo- privada já existia. Mas aí as pessoas que tiveram varicela quando crianças podem fazer agora a vacina para o herpes zoster, né? Sim, é possível. Já existe há alguns anos a vacina para o herpes zoster com vírus Tem dois inativado. tipos, né? Tinha dois Exatamente, tipos. tem 2 tipos. Então, já há alguns anos existe com vírus inativado. Nós não recomendávamos essa vacina, porque a pessoa, conforme a imunidade, poderia desenvolver pela vacina, Uhum. porque era vírus atenuado. Desculpa, era vírus atenuado. A nova vacina é de vírus inativado. Uhum. Então, a vacina anterior, ela dava uma cobertura de apenas 2 anos, com o risco do desenvolvimento da doença ou de alguma neurite, alguma neuropatia, alguma coisa assim, pela vacina. Então, há alguns anos já foi desenvolvida nos Estados Unidos a vacina essa que nós Essa temos é atualmente, recombinante, que eles chamam. que é a Shingrix, né? Que essa aqui é de vírus, então, inativado. Essa vacina pode ser feita pela maior parte da população, menos por pessoas que estejam num processo, por exemplo, de quimioterapia, com Sim. uma depressão imunológica muito acentuada. Então, esses pacientes não devem fazer a vacina. Eles recomendam a partir de 50 anos, né? Então, o laboratório, o fabricante, recomenda a partir de 50 anos. Os protocolos americanos são a partir de 60 anos. Aí, hoje, até uma paciente queria saber, faço a vacina ou não? Eu digo, tu pode fazer. Eu tenho 56, mas daqui a 10 anos, aos 66, deve repetir. Já uma pessoa que se vacina aos 75, né, tem 10 anos de cobertura. E são 2 doses, né? São 2 doses e essa vacina, ao contrário da outra, ela tem uma proteção de 10 anos e ela tem um 93% de cobertura. E a outra não chegava nem a 50%. Então, nós temos realmente, essa vacina veio para Então, assim, modificar. como sempre se fala, né, e se volta aos assuntos da questão de se vacinar, né? Desde o calendário vacinal da infância oficial, né, que o governo tem, que os postos de saúde têm, algumas vacinas que estão fora do calendário, mas que às vezes são bem importantes de fazer. Essa vacina do herpes, eu acho que ela ainda é pouco difundida, ainda é pouco conhecida, né? Eu falo às vezes no consultório, as pessoas sempre surpreendem, eu não sabia que tinha vacina para herpes, né? E também tem a questão do custo, né? Ela não é uma vacina barata. E ela, hoje, atualmente, só particular, né? Ela é uma vacina que custa em torno de R$ 1.500, as 2 doses, né? Os locais em que aplicam, eles parcelam, eles tentam dar à população condições para que as pessoas possam se vacinar. Mas, certamente, esses herpes vírus ou alguns outros vírus, eles podem ser controlados com a vacina. Então, se nós fizermos a vacinação para varicela na infância e, com o passar dos anos, espera-se que o vírus fique muito pouco presente na população.
com essa vacinação em massa, né? Mas os pais precisam levar as crianças para vacinar. E existe sim um risco de recidiva, por exemplo. Eu tive herpes zoster agora intercostal. Uhum. Eu posso ter de novo? Sim, eu já tive pacientes que tiveram 3 vezes. Então, Aí a vacina do herpes zoster, ela pode ser feita no Pode ser paciente que Essa é teve um herpes zoster? essa é uma pergunta, assim, que a primeira coisa que os pacientes fazem depois de ter herpes zoster. Normalmente, o pessoal os colegas que não dermatologistas, quando recomendam a vacina, dizem que tem que esperar de 6 meses a 1 ano. Estudos novos e nossos congressos, etc., o paciente pode fazer até 2 meses. 2 Depois, meses depois já pode depois de ter fazer? tido. Interessante. Isso são dados que saíram Uhum. imunológicos, saíram há pouco tempo, então, né, do ano passado já, porque nós esperávamos também mais ou menos 6 meses para recomendar a segunda vacinação, mas agora já se sabe. E tem uma confusão muito grande acontecendo até em alguns consultórios. Eu tenho uma paciente que ela faz herpes simples de repetição, e o seu médico não especialista, um outro colega, recomendou que ela fizesse essa vacina. Eu digo, não, tu deve fazer a vacina para o herpes zoster, só que essa vacina não cobre herpes simples, são vírus diferentes. O herpes simples já está, a vacina do herpes simples já está na fase de testes em humanos. Então, provavelmente, em pouco tempo nós vamos ter, que é daí já é outro assunto, o herpes simples. É outro assunto, mas tu consegue dar uma pincelada para dar uma diferenciada no que é herpes simples e herpes zoster agora que tu tocou no assunto, São assim? 2 vírus diferentes, né? O herpes simples, ele não segue um trajeto do nervo, ele vai se acumular como se fosse assim, a gente chama de um cachinho de uva, e normalmente ele se repete nos mesmos lugares. O local mais comum que as pessoas sabem que ele se manifesta é o herpes simples labial, né? Mas o herpes simples, ele gosta de ficar não no trajeto do nervo, e sim na ponta do nervo, Na ponta. na terminação. Então, o herpes simples, ele pode ser extremamente perigoso, principalmente, por exemplo, se ele for em ponta de nariz, pode ter um herpes oftálmico. Então, que é Isso. da tua área, né? O herpes simples ocular sim, se acredita que o vírus fique lá num gângliozinho atrás do nervo óptico, Isso né? aí. E ele também pode ser extremamente grave. A gente vê que o herpes, eu já tive pacientes com herpes zoster sem acometimento do olho, do Uhum. globo ocular, mas tive também pacientes com herpes zoster pegando face, né, hemifacial, né, nariz, pálpebra, sobrancelha e globo ocular. Uhum. E fazendo o veite também, que o veite é uma inflamação dentro do olho, né, na íris, então um quadro completo, né? É. Toda a face, o olho, pele, tudo. E a lesão de córnea, que tanto acontece no herpes simples quanto no herpes zoster, ela é uma lesão que ela pode ser, se tu faz um diagnóstico rápido ali, até por essa sensação de corpo estranho e dor, que tu já pode ficar pensando que pode ser um herpes, em uma semana não tem mais nada, né? Mas também se complica, aquilo vai assim, aprofundando na córnea, vai fazendo uma ceratite, que aí a gente chama, que é uma inflamação mais profunda da córnea, e tu pode ter uma perda de visão, De visão. ou até inflamações dentro do olho. No herpes zoster, tu pode ter até a inflamação do nervo óptico, né? São dois vírus, assim, extremamente perigosos, né? E os dois com também muita dor, né? Uma das principais causas de paralisia de Bell é o acometimento do trigêmeo do nervo que tem na face, né? O trigêmeo, pelo herpes zoster. É uma das causas, né? Nós temos outros vírus causando, mas um dos principais é o herpes zoster. Eu vejo muito essa paralisia de Bell agora nessa época de entrada de inverno, assim, a gente nota uma frequência maior de casos, assim. Não sei se tu também percebe isso. Eu acabo não tendo o caso de paralisia de Bell no meu consultório, porque eu acabo atendendo mais, são lesões. A paralisia de Bell é uma coisa mais do ponto de vista assim, neurológico. Sim. Mas existe um grupo de vírus causadores, né? E entre eles está o herpes zoster. O herpes zoster. Eu vejo bastante, assim, nessa época, porque sempre tem um acometimento ocular, né? Um fechamento palpebral.
lacrimejamento, úlceras de córnea por conta da paralisia, né? Então tu vê que esse vírus ele é extremamente grave as pessoas às vezes eu tem herpes? Tenho. Sempre sai no lábio, né, Maristela? Daí o simples, né? O simples, né? Eu passo a pomadinha, né? Mas é completamente diferente o zoster, né? E daí a gente já citou a pomadinha, né? Pomadas, elas não... Vamos falar então de tratamento do herpes simples. Pomadas não são mais usadas. O aciclovir tópico, que é usado por toda a população, ele não funciona. Se passar uma vaselina em cima é a mesma coisa. Então, ele não funciona mais. O tratamento vamos falar herpes simples agora, ele passa necessariamente por medicação oral. E o herpes zoster, definitivamente, né? Então, não se trata mais herpes de jeito nenhum com tratamento tópico. Eu acho que a gente também trata com aciclovir via oral, valaciclovir, né? Mas na córnea... Na córnea é outra coisa. A gente tem que... Aliás, a gente não tem... Não, a gente usa pomada mesmo. Pomada. Porque não tem mais colírio, né? Uma vez existia colírio. Existia hidroxiuridina também, que era o Idu. Sim. Que também era colírio, pomada. No herpes de córnea, a gente tem que tratar com pomada. Sim. Sim, porque também não tem outra alternativa, só tem pomada. Mas na mucosa e na pele não funciona. E na córnea ainda, graças a Deus, 7 dias de tratamento, uma lesão epitelial ali, tu dá a volta bem direitinho, né? Porque eu acredito que a absorção seja diferente. Deve ser. Mas no herpes zoster, se o tratamento não for iniciado logo, a neurite já se estabelece. Então, nós fazemos uma analogia com um fio desencapado. É essa a sensação. Então, as pessoas têm... Muitas vezes o paciente chega no consultório e eu digo, eu já vou te medicar para dor. Não, eu não estou sentindo nada. Eu disse, mas leva a receita, porque vai ter. Aí não dá, não acontece, sempre acontece isso. Em questão de menos de 48 horas, mesmo com o tratamento, a neurite a dor começa a aparecer. E esse tratamento, ele tem se tu começa dentro das 72 horas, assim, ele leva em média quanto tempo para remissão, assim, nós normalmente tratamos por 7 dias, casos mais graves são tratados por até 2 semanas. Eu já tive um paciente que teve que ser tratado durante 1 mês, porque ele tinha no nervo pudendo e ele fez, que é um nervo que passa, para quem está ouvindo, ele passa bem entre as pernas, na coxa, e ele esse paciente fez uma úlcera, então, inclusive com exposição de músculo, de ligamentos, e ele daí teve que tratar grave, por muito tempo. Quando são casos muito graves assim, muitas vezes o paciente tem que ser internado e fazer um aciclovir injetável, né? Quando o zoster também tem acometimento ocular e que nem quando tem o uveiite junto, a gente também prolonga o tratamento, né? Até... Em termos de tratamento do herpes zoster atualmente, nós usamos muito pouco o aciclovir oral, porque o aciclovir nós temos que usar uma dose muito alta, muitos comprimidos, então são são 10 comprimidos por dia que o paciente precisa tomar, e isso diminui a adesão ao tratamento. O paciente acaba dizendo, não, o médico se enganou, não pode ser tanto remédio assim. E então, atualmente nós temos o valaciclovir, né? Que eu também, o Valtrex, que a gente eu uso muito o Valtrex, né? E o fanciclovir, que é o Penvir, que são 2 marcas, né? Sim. Mas existem atualmente outras no mercado. E então nós usamos, são tomados assim 3 vezes ao dia, conforme 2 vezes ao dia. A adesão ao tratamento é tudo, né? E daí o paciente faz o tratamento. E outra coisa, para nós conseguirmos o metabólito ativo, com o aciclovir, nós temos que usar uma dose muito alta, enquanto que o fanciclovir e o valaciclovir, eles já têm o metabólito ativo. Então, é muito mais coerente usar uma dose, um medicamento que vá funcionar logo. Sim, mais eficiente, mais rápido o início da ação. Exatamente. Com uma dosagem menor por dia, Isso. né? Mais então, eficiente. nós temos uma resposta muito mais rápida com esses medicamentos. Eu, há muitos anos, não prescrevo mais aciclovir para herpes zoster. Eu prescrevo aciclovir para tratamento preventivo do herpes simples. E senão,
senão não utilizo. Então é muito importante usar a medicação correta. Às vezes eu recebo pacientes já em tratamento com a medicação com subdose. É outra coisa que precisamos ficar atentos para não ter a neurite, porque a neurite é uma coisa que incapacita a pessoa. Principalmente, eu acredito, o herpes zoster do nervo oftálmico, assim, né? Que pega a face aqui toda, né? Eu acho que esse aí também é incapacitante, esteticamente, a pessoa fica se olhando no espelho ali com aquelas lesões todas, é uma coisa muito depressiva também, né? E nós usamos, eu costumo entrar direto, mas é protocolo. Eu começo já quando prescrevo a medicação para o herpes, eu já entro com os medicamentos para proteção do nervo, que eu explico para o paciente, nós vamos refazer o nervo, que nós usamos a gabalina e a pré-gabalina, que são 2 anticonvulsivantes, mas que têm essa ação. Então, nós conseguimos tirar a dor, tá? E para a dor em si, nós usamos também a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, que consegue controlar a dor e também dar uma acalmada no paciente. O paciente consegue dormir melhor. Então, é muito, muito importante que, principalmente, os locais assim de pronto atendimento estejam preparados para atender todo o paciente como um todo. Não só prescrever o tratamento, mas prescrever o tratamento ideal, como já começar o tratamento da dor, prevenção que ela vai aparecer. Da neurite, porque a dor é consequência da neurite. Da neurite. As neuropatias pós-herpes são, muitas vezes, assim, a pessoa fica anos com aquela dor. Então, imagina tu ter um herpes no trajeto do ciático. Tu vai ter dor por resto da vida. É uma doença, assim, que tem que ser levado muito a sério. Maristela, eu li outro dia, até acho que eu coloquei no nosso grupo comum ali de WhatsApp, que tem as ondas das doenças que aparecem após desastres naturais, que já tem em tantos lugares e já tem estudos que sabem exatamente como vão evoluir essas doenças, né? Então, eu li que na primeira fase tu vai ter a leptospirose, que é essa doença transmitida pelo rato, nessas águas contaminadas, que as pessoas vão entrar em contato. Depois tem a onda das diarreias, exatamente por ingestão até as pessoas ficaram alagadas, ingeriram a água totalmente com restos de esgoto, animais mortos, né? A fase das pneumonias também. E as doenças de pele, que aí onde eu li falava em sarna, né? No momento nós estamos assim com epidemia, inclusive com um trabalho da SBD, da Sociedade de Dermatologia aqui do Rio Grande do Sul, exatamente pelo sarna e piolho, né? O que acontece? As pessoas estão juntas, né, nos mesmos locais, então convivendo, né? E existe um alerta assim bem importante. E a sarna, por exemplo, é uma doença que se dissemina com muito muita rápido, facilidade. Né? Então esses confinamentos, essa, por exemplo, está acontecendo agora, não é alguma coisa que nós vamos ver depois, né? E o herpes zoster, assim, como que ele vai se manifestar, assim, a gente vê que tem esses abrigos, eles são pequenos para tantas pessoas, né? Porque são muitos desalojados, tem um que tem 700 pessoas e tem 3 banheiros, né? Como que tu acha, assim, que o herpes zoster, como ele vai aparecer, se manifestar dentro desses ambientes, porque é muito confinado? Então, o que aconteceu durante a pandemia? Nós levamos eu digo os dermatologistas, né? Nós levamos quase 1 ano e meio para relacionar o herpes zoster com a pandemia, com a questão da Covid mesmo, né? Então, antes o que parecia ser só uma coincidência, depois se mostrou como uma realidade, né? Que era por vários fatores, né? Como eu disse antes, lá no início, que era por tanto queda da imunidade, como uma agressão muito grande do próprio coronavírus. Mas essa questão
de pessoas estarem nesse estresse todo, né? Porque não só as pessoas que estão lá dentro dos abrigos estão sofrendo. Eu vejo, assim, algumas pessoas no meu consultório me dizendo: eu não consigo dormir direito à noite, eu estou muito Sim, todo mundo preocupada, tá. eu tenho parentes que estão lá não sei aonde, eu fiquei 4, 5 horas sem ter contato com a minha mãe, porque não tinha telefone. Então, nós temos dois fatores: a questão de transmissibilidade do vírus, uma Sim. vez que ele é um vírus de contaminação, né, E as entre as pessoas estão em pessoas. grande quantidade fechadas lá dentro daqueles abrigos. Exatamente. Então, a pessoa precisa ser portadora, ela precisa ter o vírus do herpes, né? Mas ali dentro, inclusive, assim, uma coisa que nós não falamos antes, que é uma coisa que sempre pergunto: se eu tiver herpes e eu pegar o meu filho no colo não vacinado, o que que ele pode acontecer? Ele pode pegar varicela. Então, nós temos essa questão também. Claro, eu não estou dizendo que nós Sim. vamos ter um E, a- vírus, um surto de herpes e zoster, lá mas dentro tá misturado de tudo, adulto, adulto, criança, idoso, criança. Já exatamente. tiveram vários partos lá dentro também. Exatamente. Então, nós vamos Então, ter doenças de é. crianças sendo transmitidas para E adultos, como a etc. taxa de vacinação já andava meio baixa Uhum. desse calendário infantil, eu imagino que agora, nessa mistura toda de Sim. pessoas, realmente a Uhum. transmissibilidade de tudo que é vírus vai Vai estar. acontecer. E o Vai herpes acontecer. zoster, sim, se já aumentou tanto assim depois da pandemia, daqui uns tempo a gente vai ter os dados de quantos por cento foram de Sim. aumento de Então, assim, herpes. não é que um herpes vai ser transmitido para outra pessoa como herpes zoster, isso não vai Sim, acontecer. Mas vai ser, eu acho que muito mais pela questão do estresse pós-traumático mesmo, do estresse que essas pessoas estão passando. Então, espera-se também que não tenha nenhum surto de varicela, né? Porque algumas doenças estão voltando aí pela questão da vacinação mesmo, né? A questão do sarampo, dos casos das pessoas que entraram no Brasil, que vieram da Venezuela, né? E ainda tem muita gente que, infelizmente, não vacina adequadamente as crianças. eu acho que esse quadro é muito triste, né? Esse que está acontecendo agora, porque são tantas múltiplas facetas dessa desgraça toda, né? E essa é uma delas, né? Que as Uhum. pessoas vão ter que lidar com além das perdas materiais, da saúde mental totalmente abalada, e a saúde física Sim. também, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que o pior ainda não aconteceu. As coisas eu acho que vão ser bem mais graves daqui para frente, nos próximos meses, né? Em questões, falando só em termos de saúde, né? De saúde. Eu vejo assim que tem muitos grupos médicos se mobilizando para fazer até um teleatendimento, o pessoal da oftalmologia também até para orientar, se pondo à disposição para orientar os médicos generalistas que Uhum. estão ali na linha de Sim. frente atendendo as pessoas nos abrigos, né? Que se eles tenham dúvidas em relação aos quadros oculares, Uhum. assim, que eles possam entrar em contato com o pessoal do SOS Oftalmologia para eles Uhum. orientarem essas pessoas, né? Então, eu acho que É. se todas as sociedades se mobilizarem, assim, vai ser de grande ajuda, né? Para o pessoal que está Acredito que lá na sim. frente, no contato direto com essa Por- população, né? Porque eu ouvi algumas pessoas dizendo: mas pode fazer consultas online. As pessoas às vezes não estão nem com internet, não estão nem não tem nem onde carregar o celular, então não é bem assim fazer uma consulta Não, médico, as pessoas perderam paciente médico, não tem como. documentos, né? Uhum. Dinheiro, não tem, né? Então, como é que vai fazer telemedicina, né, É Maristela? É complicado, né? complicado. Mas, afinal, se suspeitar que está tendo alguma doença, alguma coisa assim, uma dor muito estranha, muito forte, não é para se automedicar, não adianta ir na farmácia comprar, eu fui lá, me dá uma pomada, etc. Sempre procurar o local adequado. E se tiver suspeita de herpes zoster, mais um motivo para procurar um local especializado onde a medicação correta vai ser dada para a pessoa. É isso que eu ia te falar, Uhum. assim, se a pessoa que está aqui ouvindo a nossa conversa comprida aqui, mas eu acho que bem importante, né? Se eu acho que eu tenho herpes zoster, o que que eu faço, né? É isso aí que tu falou. Vai procurar uma ajuda Uhum. especializada, não vai se automedicar
e vai fazer o tratamento direitinho, né? Exatamente. Completo, porque Isso as aí. complicações podem ser muito graves, né? Que nem tu falou, essa neurite, que é essa inflamação do nervo, que pode ficar por tempo prolongado, causando dor extrema, né? E limitação, é uma complicação muito grave, né, Maristela? E ela é incapacitante, a pessoa não consegue levar a sua vida normalmente depois que acontece alguma coisa assim. E o tratamento precoce faz com que isso não aconteça. Então, tem uma suspeita, vá para se for muito grave a dor, muito intensa, vá para um pronto-socorro. Se tiver acesso a algum médico privado ou seu dermatologista, a minha secretária, por exemplo, ela já está orientada, ela já sabe que tipo de pergunta ela precisa fazer. E dificilmente o paciente não é atendido adequadamente. Eu tive um paciente que ele estava no carro, indo para Porto Alegre, não agora, claro, para pegar um avião para ir para Miami. E a esposa, ele disse, eu tô com uma picada de inseto aqui no braço, aqui embaixo do braço, que está me coçando muito. E a esposa disse, deixa eu ver. Quando ela viu, ela ligou no mesmo instante para a minha secretária, e eu estava naquele momento ocupada, fazendo um procedimento. A minha secretária entrou e disse, tem um paciente aqui, o fulano de tal, que eu acho, ela disse, Ela já eu sabe, acho né? que é um herpes zoster. E ela já está orientada para pedir foto. Então, eu parei o que eu estava fazendo, olhei a foto e gravei um áudio. Sim, é um herpes zoster. Estava, assim, numa fase bem inicial. Mas ele dizia, eu tenho uma sensação de que um mosquito me picou, acho muito que é aranha, né? E que está coçando muito e está ardendo. Então, não era só coçar, era uma coisa um pouquinho. Aí ele chegou no aeroporto e conseguiu a medicação e já começou a se medicar ainda no Brasil. Aí, durante a noite, durante o voo e tal, daí quando ele chegou lá em Miami, ele já estava com seu herpes controlado em menos de 24 horas. E aí ele me disse, se eu não tivesse feito o tratamento a tempo, eu não sei o que seria. Ele disse, eu não conseguiria, não sei quando eu Já acabou conseguiria a o viagem médico. dele, né? Sim, ele era uma pessoa assim, um empresário indo a trabalho, né? Aí ele disse, eu quero te agradecer muito. Eu digo, não, tu não tem que agradecer a mim, tu tem que agradecer a tua esposa. Ligada a Que ela. exatamente. Então, se o paciente, quem está nos ouvindo, tem acesso a algum dermatologista ou então algum médico, né? Grande maioria dos médicos sabe identificar, sim, né? Procurar um serviço médico. Ou então, sempre, no primeiro momento, o plantão médico, que as pessoas, os Sim, plantonistas devem estar, sim, a gente vê estão que lá adequados, os né? meus Treinados os para meus pacientes, tratarem. quando chegam no consultório, que é oftalmologia, em geral, eles já chegam com o tratamento Já tratado. iniciado, Uhum, assim, isso. né? Só para avaliar se tem alguma complicação ocular ou se realmente já estão com algum sintoma, né? Sim. Mas eu já pego os pacientes já com o tratamento iniciado, que me dá um alívio, né? Porque a gente já sabe que a coisa já está andando bem, né? A minha parte vai ficar mais fácil de resolver, né? E uma coisa muito, muito importante, não fica colocando pasta de dente, pomada minâncora, passar na farmácia e pegar um corticóide e aplicar na lesão, passar ainda nas benzedeiras, parece que desapareceram, né? Mas ainda existem aquelas pessoas que acham que não, é só o cobreiro vai passar. Não, ele passa, ele some, porque ele é um vírus que tem um ciclo, mas o problema é a consequência. Tu sabe que essa coisa do corticoide, como ele é vendido sem receita retida, então no formato de colírio, é Sim. sério, porque assim, ó, a gente vê muito, eu já atendi muitos pacientes com herpes ocular, pode ser o herpes simples, mas herpes ocular, E que usando usaram corticoide em colírio, porque tinha em casa, porque alguém tinha feito um tratamento, porque eles foram na farmácia e estavam com dor e olho vermelho, pediram um colírio, e aí foi vendido um colírio de corticoide, que piora
enormemente as lesões por herpes, é uma coisa impressionante, né? Uhum. E a pessoa já chega com um quadro muito mais grave porque ela se automedicou, É. porque ela foi se medicar na farmácia, porque ela se consultou com a vizinha ou com a amiga. E é muito comum as pessoas terem um colírio que sobrou de um tratamento de alguém da família em casa, né? Já vencido, que é muito bom, né? É, vencido muitas vezes. E aí, vou passar esse aqui mesmo, colírio é tudo igual, né? Tá. Aí passa no olho para ver. E quantas vezes é herpes, né? É. Então eu acho que essa questão também daria um outro podcast, Uhum. que é essa questão de automedicação. Automedicação. Que é uma pedrinha no nosso sapato, a automedicação. É, eu acho que E a internet, né? Sim, a É, internet, e a internet. tem também, É. com todas as suas receitas e Uhum. professores, Uhum. né, que orientam as mais diversas É. modalidades de tratamento, Uhum. né, Uhum. alternativas. É. Mas eu queria te agradecer, né, Maristela, Tá bom. a presença nesse nosso podcast. Mas pessoal, já tem um outro podcast agendado aí pra gente falar sobre um outro assunto que daqui a pouco vai estar sendo gravado aí também, né, Maristela? Isso aí. Tá? Vamos conversar em breve de novo. Então tá, Umas coisas obrigada. bem interessantes. Eu que agradeço. Espero Adorei que a gostem. conversa. A RMB Obrigada. Filmes agradece a presença da Maristela, né? E a gente espera, né, pessoal? Deem uma gravada aqui no nosso podcast e vejam o espaço aqui que vocês também podem gravar o podcast aqui no RMB Filmes. Obrigada.